Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Au, au, au. Bom, eu sei que as pessoas que acompanham o meu canal devem estar sentindo falta dos vídeos que eu falei que ia fazer. Na realidade, a gente vai fazer, aliás, já está produzindo, só que eu tô trabalhando pra cacete. Isso aqui pra mim não é profissional, eu não vivo disso, nem porra nenhuma do gênero. Se eu vivesse, eu tava fudido. Eu faço mais realmente por prazer, por tesão, de gostar de trocar informações, de compartilhar isso com vocês. E esse é o foco do canal que a gente produz, produz juntos, né? Mas estou produzindo, porque isso pra mim eu sinto falta. É impressionante. Eu tô em casa, eu começo a bolar uma porrada de coisa. Cara, isso vai ser do caralho, isso as pessoas vão gostar. Vou colocar, vou fazer e tô produzindo à medida do que é possível. Só que o trabalho de produção pro vídeo ficar legal, a gente tem que filmar, depois a gente tem que fazer uma edição bacana. Isso tudo leva um pouco mais de tempo. Então fiquem tranquilos que os vídeos que a gente comentou que ia fazer estão sendo produzidos, em breve estarão no ar. Agora, no dia de hoje, a gente vai fazer um vídeo, um dos primeiros vídeos falando sobre carro. Porra, voou um perdigoto lá no painel, maluco. Tem muitos assuntos ligados a carro que eu gostaria de falar e a gente vai começar a produzir, e esse vai ser o primeiro deles. Até para fazer sentido do Garagem VIP, né? O carro e a moto, porque senão a gente só fala de moto. Bom, esse primeiro vídeo vai ser sobre câmbio automático. Como utilizar o câmbio automático de forma correta, eficiente. Para que vocês consigam ver as trocas de marcha que eu estou falando enquanto eu falo, o vídeo não vai ficar focado nesse belíssimo rosto e esse narizinho afilado que vocês estão acostumados a ver. Eu vou colocar numa outra posição, vocês vão só escutar o que eu estou falando, mas a câmera vai ficar direcionada aqui para o câmbio e freio, que é o que importa pra gente. Valeu? Braço. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o câmbio automático é o seguinte: o câmbio automático ele é feito, cara, para durar a vida inteira, né? Ele é muito mais durável do que o câmbio manual. Você não tem que ficar fazendo embreagem, você não tem que ficar trocando caixa de marcha, você não tem que ficar trocando todas aquelas pecinhas tipo trambulador, essa porra toda. Você não precisa. Basta você conferir o óleo dentro de uma determinada quilometragem recomendada pelo fabricante. Normalmente a cada 50 ou 60 mil eles sugerem que você faça a troca do óleo do câmbio e você utilizar corretamente o câmbio. Então, se você utilizar o câmbio de forma correta e você trocar o óleo conforme tem que trocar, cara, o câmbio automático ele dura aí 200 mil quilômetros sem te dar nenhum tipo de aborrecimento. Então é um câmbio extremamente eficiente, só que infelizmente, por mais que o brasileiro goste de carros com câmbio automático, mas ele ainda não tem uma cultura de utilização do câmbio automático como tem, por exemplo, o norte-americano. Então aqui as pessoas não sabem utilizar o câmbio automático. Se você tem um carro automático, como eu tenho carro automático já há bastante tempo, é impressionante. Toda vez que alguém vai manobrar meu carro, seja que eu deixo em algum lugar, num estacionamento que tem esses valets, esses filha da puta que vão estacionar o carro, seja em shopping, aonde for. É impressionante que os caras fazem exatamente, são sempre os mesmos erros. E isso fode o câmbio automático do carro. Bom, invariavelmente, um câmbio automático, ele tem 5 posições principais. Em, sei lá, 99% dos casos. São elas: a primeira é o parking, como o próprio nome diz, estacionando. Então é a posição em que você coloca o câmbio quando você para o carro e deixa ele estacionado. Essa é a posição, ele deve sempre estar na posição parking. Até porque os carros mais modernos, se você não tiver na posição parking, você não consegue nem tirar a chave da ignição. Alguns outros você consegue, mas atualmente de alguns anos, alguns poucos anos para cá, a grande maioria dos câmbios automáticos você não consegue tirar a chave da ignição sem estar no parking. Então é a posição de estacionamento. R é a ré, não tem muito mistério sobre isso. N é o neutro, que é como se fosse o ponto morto. O D é o drive, que é o câmbio, é a posição em que você vai utilizar a grande maioria do tempo, que é a posição de direção, que é onde você de fato anda com o carro para cima e para baixo. E por último você tem uma posição S, que é o sporting.
Sporting é a cabeça do meu pênis, é o sequencial. Então é a posição em que você, quando o carro tem essa possibilidade, e a grande maioria tem, a posição sequencial é onde você vai utilizar o câmbio imitando o câmbio manual. Então você vai fazer a troca de marcha ou aqui no Tiptronic manual, botando para cima e para baixo para reduzir, para cima para subir, ou eventualmente quando você tem o pedal shift, que é o famoso câmbio borboleta, como eu tenho aqui, você coloca no modo Sporting oh meu Deus do céu, bota no modo sequencial e faz a troca de marchas aqui pelo volante. Bom, conhecendo já as posições principais do carro, vamos aqui começar do começo. Isso aí todo mundo já sabe. Você não pode fazer nenhum tipo de mudança de marcha no câmbio automático sem pisar o pé no freio. Bom, o carro já está ligado. Se você estacionou corretamente, a posição invariavelmente tem que ser essa. Se você está estacionado, o câmbio tem que estar no parking, o freio de mão tem que estar puxado. Se você não fez isso, você fez merda e você está sobrecarregando o seu câmbio. Então, a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês aqui é o seguinte: como é que para um carro, que estaciona um carro utilizando o câmbio automático. Então, primeira coisa, se a gente estivesse andando, o freio de mão obviamente não ia estar puxado, a menos que você fosse um jegue para andar com o câmbio puxado, e ele estaria na posição drive. Então, ó, eu vou só andar aqui um pouquinho para a gente simular que estava andando. Ó. Ei, que legal, uhul, tá mandando pra caralho, 190 por hora, legal, pum. Parei o carro, vou estacionar. A primeira coisa que eu faço é o seguinte: o meu pé tá no freio, tá pisado no freio, porque é óbvio, se eu tirar o pé do freio, o carro anda, né? Então meu pé está no freio e o câmbio está na posição drive. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu pego o câmbio e jogo ele para a posição neutra. Pum! Sempre com o pé no freio. Ok? Eu ainda estou com o pé no freio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou agora puxar o meu freio de mão, tá? E depois que eu puxar o freio de mão, eu tiro o pé do freio. Pum! Por quê? Porque aí eu vou botar todo o peso do carro no freio de mão e não no câmbio. Agora que eu já puxei o freio de mão e tirei o pé do freio, e que você sente que o carro ele dá uma assentada, quer dizer, ele joga o peso para o freio de mão, eu piso novamente no freio e só então eu coloco no parking. Essa é a posição correta. E como é que as pessoas fazem errada? As pessoas fazem o seguinte: o filho de uma puta chega num lugar, drive, pé no freio, aí chega num determinado lugar, o que esse filho da puta faz? Ele pega o carro, tá com o pé no freio, ele joga direto lá no parking e tira o pé do freio. Porra, todo o peso do carro tá no câmbio, cara. Essa porra não é feita pra isso. Você desgasta toda a engrenagem do câmbio, cara. Então não faça isso. Isso prejudica o carro, destrói o seu câmbio, faz com que ele comece a perder eficiência, faz com que ele comece a não fazer a entrega de potência correta, faz com que ele comece a ter uma oscilação nas transições de marcha, porque você está desgastando o componente. Então não faça essa merda. E aí você perceba que quando você engata, quando você faz essa parada, esse estacionamento errado, na hora que você vai botar no drive de novo para andar, o carro dá um tranco do caralho. Por quê? Porque todo o peso dele estava no câmbio. Na hora de você sair, supondo que você fez o procedimento correto aqui, é a mesma coisa, ó. É a mesma coisa, só que ao inverso. O carro tá parado, você estacionou correto, ligou ele, vai sair? Pé na porra do freio, tira o freio de mão, engata o drive e só então você tira o pé do freio. Deu pra entender? Quer que explique? Quer que eu desenhe? Porra. Então, você já sabe como estacionar o carro corretamente e você já sabe como desengatar a marcha para andar
corretamente. Então agora eu tô aqui na rua, o câmbio já tá no drive, já tá tudo certinho, pronto para andar, meu pé no freio, e agora a gente vai, eu moro numa rua de ladeira, a gente vai descer essa ladeira. Então vamos lá. Importante, quando você está descendo uma ladeira, o câmbio automático ele tem uma característica que é o seguinte: por uma questão de conforto e de economia, ele sempre tenta colocar o giro do carro bem baixo. Então ele sempre, invariavelmente, ele funciona, ele está sempre com uma marcha bem alta, quarta, quinta, dependendo do câmbio do teu carro. Então, isso significa o seguinte: o carro ele anda sempre frouxo, né? Tanto na rua quanto em subidas e descidas. Então quando você fala em descida, para que você não fique com o pé no freio o tempo todo, quer dizer, o pé no freio você vai ter que ficar, mas para que não sobrecarregue muito o sistema de freio, e a gente sabe que o freio do carro automático ele desgasta com muito mais facilidade do que o freio de um carro manual, justamente porque as pessoas não utilizam o freio motor no câmbio automático. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês utilizam o freio motor no câmbio automático. Então eu estou descendo aqui uma ladeira. A primeira coisa é o seguinte: como eu falei, eu estou no drive, pé no freio. Eu não vou descer uma ladeira no drive, tá errado. Você, ó, pum, joga para o sequencial e coloca uma marcha, normalmente primeira ou segunda, dependendo da velocidade que você estiver descendo. Aqui, por exemplo, eu estou descendo em primeira, então estou no câmbio sequencial e estou com ele em primeira. Por quê? Porque grande parte da força de segurar o carro na descida agora está sendo feita pelo motor. Eu estou apenas fazendo um complemento do sistema de frenagem, utilizando de fato as pastilhas de freio, mas grande parte da força para segurar o carro está vindo do freio motor. Bom, já cheguei aqui na linha reta, já estamos aqui na pista reta, e agora eu vou passar o carro de volta pro drive. Como eu tô andando, eu não preciso pisar no freio para sair do... Eu não preciso pisar, como eu já estou andando, eu não preciso pisar no freio para sair do sequencial para o drive. É só botar no drive e acabou. E aí o carro, pum, volta ao sistema drive normalmente. A rua é pequena, não dá nem para brincar muito. Mais um detalhe importante, meu celular caindo aqui. Mais um detalhe importante é o seguinte: utilizem o câmbio automático para fazer reduções quando você vai entrar em curva, né? Seja para fazer um retorno ou seja para entrar numa curva, numa estrada, alguma coisa assim. É importante vocês fazerem isso. Por quê? Porque o câmbio automático, como eu falei, ele deixa o carro mole, ele deixa o carro frouxo, e com isso em função dele ficar frouxo, quando você está andando e você vai dobrar numa esquina, vai fazer uma curva, o carro entra com uma marcha acima do que deveria. Consequentemente, e você acaba sobrecarregando o freio mais uma vez, e é até um item de falta de segurança. Porque, porra, imagina, você está entrando numa curva, você vai entrar numa curva a 70 km por hora, o carro está em quinta. Ele está completamente bambo, ele está completamente frouxo. Então, utilizem o câmbio automático para fazer as reduções, tanto para dobrar numa esquina, quanto para fazer uma curva numa estrada ou algo do gênero. Então, vamos lá. Como utilizar o câmbio automático para a gente fazer reduções ao entrar numa curva, para entrar numa rua ou entrar numa curva? Então, eu estou aqui numa rua, estou em linha reta, estou a, sei lá, 50 km por hora, o carro já tá já deve estar em quinta marcha, e eu vou fazer aqui uma curva à direita. Eu não vou ficar segurando só no freio, então eu vou fazer o seguinte, ó, totozinho no freio, dá uma encostada no freio, jogo no sequencial e com a aletazinha aqui, pum, joguei para segunda. Então o carro já reduziu, para eu poder entrar na curva, ele já fez essa redução. Deu para vocês perceberem como é que funciona? Tava em linha reta, no drive, andando. Tenho que dobrar à direita numa rua ou à esquerda, seja lá onde for, o que eu faço? Jogo para o sequencial,
ele já vai entrar no modo sequencial manual, e aí eu aqui com as aletas no volante eu reduzo para a segunda marcha, ou eventualmente quando o câmbio de vocês for um câmbio do tipo Tiptronic, quando você joga no S, você vai jogar no S e vai jogar para a direita, né? E aí você vai, colocar ele para trás, no caso é para trás, você vai colocar ele para trás para ele fazer uma redução de marcha. Ou quando for o câmbio do tipo, como eu já falei, Corolla, Hyundai, etc., você vai pegar ele e escalonar a marcha lá pro 2, você vai plá, 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 e aí você encaixa ela na posição 2. E aí com isso você vai fazer, você vai reduzir o carro, você vai pegar o câmbio automático e vai reduzir o câmbio automático de forma manual. Isso é super importante, porque isso você faz entrar o giro, o freio motor, então o giro vai lá em cima, não lá em cima, né? Mas você aumenta o giro do carro, ele fica mais justo, ele fica mais na sua mão, ele fica mais preso, e aí você poupa freio e você faz uma curva para a esquerda ou direita, para dobrar a esquerda ou a direita, ou eventualmente para entrar numa curva, numa estrada, você entra muito mais firme, muito mais justo, com o carro muito mais na mão, para subir a ladeira, né? Porque aí você também sobe a ladeira com ele muito mais justo e você desgasta menos o câmbio, porque quando você sobe uma ladeira no câmbio, na posição drive, você acaba desgastando os componentes da transmissão que não são feitos para você subir ladeira, não são marchas de força, são marchas de velocidade, potência, etc., mas não de força. Só para concluir, digamos que isso também é um hábito que é importante você ter, não sempre, quer dizer, o hábito é importante sempre, mas você não precisa fazer isso o tempo todo. Digamos que você estava andando, o carro estava no drive, e aí você parou no sinal, quer dizer, estava no drive, você pisou no freio, o carro, parou no sinal. É sempre bom que quando você parar o carro no sinal, para que ele não fique forçando a transmissão a andar, porque quando você está no drive é a posição de andar, você está com o pé no freio, então você está, digamos que, forçando o câmbio a andar, mas você está com o pé no freio, e você está freando ele. Então, para você soltar o câmbio e desengatar o câmbio e deixar ele e fazer com que ele não fique trabalhando no sentido de andar quando você está parado, é sempre sugerido que você coloque ele coloque ele no neutro quando você está no sinal. Pronto, acabou. O sinal abriu, você drive novamente e volta a andar. Eu sei que existem N situações, tem gente que tem preguiça, tem gente que fica, por uma questão de segurança, ele quer estar com o carro engrenado, caso precise acelerar. Tudo bem, eu entendo tudo isso, mas eu tô aqui para dizer a parte técnica. Valeu? Braço!